Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que é força política? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, volta e meia aparece alguém que tenta relacionar força política a o melhor argumento ou a melhor formulação teórica, né? Numa espécie de pseudo-iluminismo fora de moda. Então, é como se a capacidade de mobilizar as pessoas tivesse resumida à formulação teórica, ao argumento, à linha filosófica teórica do sujeito, da organização política, do movimento social, do sindicato e por aí vai. O professor Vladimir Safatli vem há muito tempo batendo nisso, né? De maneira muito boa, inclusive, dizendo, força política não é o melhor argumento. Força política não é quem tem a melhor teoria. A teoria, a ideia, ela comparece na conquista de corações e mentes. Então, de maneira esquemática e bem rápida, você, basicamente, conquista as pessoas para o movimento político, isso desde a perspectiva da classe trabalhadora, né? Para o movimento político num partido revolucionário, num movimento social, num sindicato, num coletivo, a partir de três questões básicas. Conquista pelo cérebro, baseado no argumento político, baseado no argumento teórico, na formulação teórica. Conquista a partir do coração. Então você convence a pessoa que aquela causa é justa, que aquela causa é boa, que aquela causa é necessária, que está sendo construído algo importante ali, ou pelo estômago. A pessoa é movida por sua necessidade imediata. Então, sei lá, alguém que mora num lugar precário, numa barreira que está próximo de desabar, vê o MTST e se convence que, aquilo é a chance dela conseguir uma casa que não vai desabar na próxima chuva, ela se junta ao movimento. É claro que essa divisão é mais ou menos esquemática, porque na prática, ninguém é conquistado por argumentos teóricos que não tem um elemento afetivo, emocional, que não tem um elemento de achar que aquilo é possível, que faz sentido, sabe? Ninguém é conquistado para um movimento político porque viu uma tese de doutorado e, que tese muito boa, agora eu vou, sabe? As coisas são mais ou menos intrincadas, porque de maneira geral, a ideia de que você vai ganhar as massas a partir da teoria, da formulação teórica, é uma ideia muito restrita a essa ideia de conquistar as pessoas pelo argumento, pelo cérebro. Veja, até acontece com pessoas de maior instrução, pessoas que já têm um histórico de militância de esquerda, pessoas que vêm de experiências organizativas múltiplas, pessoas que estão já mais ou menos acostumadas à leitura, à reflexão, ao debate teórico, pessoas de classe média, trabalhadores de menor salário, há uma camada da sociedade composta de estratos de múltiplas classes que efetivamente sim é conquistado pelo argumento. Beleza. Só que o Brasil, meu querido e minha querida, o Brasil tem mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não estão organizados em nenhum partido, em nenhum sindicato, em nenhum movimento social, normalmente nenhuma associação de moradores, em nada, que inclusive esses debates nem chegam, que vão ser conquistados a partir do movimento, do trabalho de massas, da própria ação prática. Então, por exemplo, eu sei muito bem que o público do meu canal não é majoritariamente das periferias. Tem muita gente das periferias que assiste meu canal, sim, dá pra ver nos comentários, eu recebo retorno nas ruas e por aí vai, mas não é majoritariamente. Eu sei disso. Eu sei que pra seu Zé, que é pedreiro, que nunca teve ninguém na família de esquerda, que nunca se organizou em sindicato, que inclusive passou boa parte da vida no trabalho informal, por aí vai, é muito difícil meu canal chegar nele. Inclusive, eu já tive centenas, talvez até milhares, nunca contei, né? Mas enfim, eu já tive centenas de retornos de gente mais velha, na faixa dos 40, 50 anos, que vem desse histórico, não tem experiência de organização,
nunca militou na vida, não fez curso superior, nem sequer terminou o ensino médio, mas me conhece o debate que a gente faz, conhece o marxismo, porque o filho, a filha, o neto ou a neta, com mais informação, mais instrução, começou a consumir o conteúdo e pilhar a família, né? Pilhar a família pra ver também, botar na televisão da sala e não sei o que, aí que a galera conheceu, tá ligado? Então acho que a primeira coisa, é fundamental ter uma boa formulação teórica para compreender a realidade e para ter uma linha política acertada. Só que a capacidade de atrair as massas de maneira espontânea, de acordo com uma boa formulação teórica, é necessariamente sempre limitada. E num país como o Brasil, em que o analfabetismo nunca foi erradicado e que o acesso à escola de base nunca foi universalizado, a força de atração desse tipo de ideia é bem menor. Então, assim, força política depende de bases organizadas. E aí, bases organizadas, desde a perspectiva da classe trabalhadora, vão a partir de diversos caminhos. Em breve vou gravar um vídeo no canal como fazer trabalho de base ou como fazer trabalho de massas. Mas passa por um trabalho de moradia, passa por trabalho de cultura, passa por trabalho com mulheres, passa por trabalho de movimento negro, passa por trabalho de combate à fome, enfim, passa por diversos aspectos organizativos para você reunir massas da classe trabalhadora que vão seguir a partir de determinadas ideias, a partir de uma determinada linha política e que vão conseguir expressar essa força em mobilização de massas, em greves, em passeatas, em trancamentos de BRs, em votos, em petição, numa informação circular, às vezes em confrontos de rua. Ou seja, força política, desde uma perspectiva da classe trabalhadora, depende da capacidade de organizar, mobilizar setores da classe trabalhadora e difundir essas ideias e o seu programa político no mais amplo possível no conjunto da sociedade. Isso é força política. Tem um famoso adágio, um famoso ditado, uma brincadeira do Stalin, que falam pro Stalin, Stalin, o Papa vai apoiar a gente na guerra. Aí o Stalin pergunta quantas divisões tem o Papa, sabe? É uma brincadeira do Stalin para dizer, numa guerra, é claro que na guerra não é só isso, mas numa guerra conta quantas divisões, qual é a sua força militar, exército, marinha, aeronáutica. Na política é meio que isso. Então, por exemplo, não adianta eu provar por A mais B que o Haddad é um liberal safado. E está tocando uma política econômica horrível. Não importa. Sabe por que não importa? Porque o partido do Haddad tem muito mais bases, muito mais capacidade de influência e as ideias do Haddad circulam muito mais que as críticas que eu faço a ele. Então, objetivamente, numa relação material de forças, o Haddad é mais forte, mesmo tendo um pior argumento. Eu gravei um react da pergunta que a deputada Fernanda Melchiona fez pro Haddad, e aí nesse vídeo ficou claro que o Haddad foi desmontado na pergunta da Fernanda Melchiona, não respondeu e que o argumento do Haddad é fraquíssimo, tosquíssimo. Eu consigo destroçar o Haddad num debate sobre novo teto de gastos, mas isso não importa, tá ligado? No final. Porque política não é a competição de quem tem o melhor argumento. Política não é a competição de quem tem o melhor programa. Ter o melhor argumento e o melhor programa, repito, é parte de um processo organizativo e de luta que vai conquistar alguns setores. Só que assim, há uma frase que o professor Mascaro cita muito, né? Que é poder ideológico é quem tem mais microfone para falar. Então, beleza, eu tenho uma ideia muito boa. Os comunistas brasileiros têm uma ideia muito boa sobre resolver os problemas fundamentais do Brasil. Tranquilo. Do outro lado está a Rede Globo falando para 80 milhões de pessoas que o problema do Brasil é que tem muita corrupção, que tem muito Estado e tem que privatizar tudo. Mas não importa se o argumento da gente é melhor. Percebe? Não importa. O argumento da Rede Globo tem muito mais, expressa um poder material porque conquista muito mais corações e mentes. Organiza o pensamento, a subjetividade de mais pessoas. Então a gente não pode pensar a política como uma disputa acadêmica. O camarada Ricardo Gansini falou uma coisa que é muito engraçada, né? Que o marxismo ocidental transformou a luta de classes numa luta entre pares, num duelo entre acadêmicos. Às vezes parece isso mesmo.
Tipo assim, galera, a superação do PT, por exemplo, no Brasil, não é porque falta crítica ao PT, não, pô. Meu irmão, ó, se você for parar para ler toda a literatura que tem de livros ao PT, de crítica à estratégia democrática popular e por aí vai, tem uma porra, um mundo. Você leva uma vida para ler tudo, assim. E mesmo assim, a gente não andou um passo na superação do petismo na direção da esquerda brasileira. Dentro das coisas, sabe por quê? Porque durante a pandemia, o campo político associado ao PT distribuiu 10 vezes mais alimentos do que qualquer outro campo político no Brasil. 10 vezes mais alimentos, inclusive, que os comunistas. Aí, beleza, a gente vai ter uma crítica boa, a gente vai mostrar que Haddad é um liberal, a gente vai mostrar que Lula tá cometendo estelionato eleitoral, porque tá. A gente vai falar que o Rui Costa é um reacionário, beleza, tudo isso é verdade. Mas quando chega na hora fazer um mapeamento, por exemplo, das periferias de Recife, quem distribuiu mais alimento no auge da pandemia, quando a fome estava comendo no centro, antes do auxílio emergencial, foi o PT e associados do que os comunistas. Aí tu acha que a classe trabalhadora, que memória ela cria sobre isso? Quem ela vai referenciar? Quem ela vai abrir para um trabalho comunitário? Quem ela vai votar numa eleição para conselho tutelar? Quem ela vai dar uma moral na hora da eleição? Quem na hora de pedir um voto para a eleição sindical ela vai dar moral? Tá ligado? Então, assim, a crítica no marxismo é necessariamente sempre uma crítica prática. Então, não dá só para analisar a estratégia, a tática dos adversários e aí destruir no texto a estratégia, a tática e achar que isso é um movimento de superação do adversário. Isso é parte do processo de superação. Mas se esse movimento não vier acompanhado de organização de massas, de organização de base, de superação concreta da influência de massas desse outro sujeito político, você vai passar a vida criticando e não vai superar. Que é, grosso modo, e aqui não é nenhum ataque, nenhum deboche, mas assim, é grosso modo a história do trotskismo no mundo. A vida criticando o stalinismo e a social-democracia, e em canto nenhum do mundo conseguiu superar o stalinismo e a social-democracia. Tá ligado? E aí, por exemplo, na Argentina, o movimento trotskista é muito forte. Parabéns, inclusive. De verdade, sem ironia. É muito forte. É, inclusive, mais forte que o movimento comunista dos PCs. Perfeito. Mas não tem um décimo de força do peronismo. Tá ligado? E assim, eu particularmente... quando era mais jovenzinho, eu gostava de alguns pensadores e algumas abordagens teóricas, que eu não vou falar o nome porque alguém vai dizer que é treta, vai mandar pro cara, ele vai me mandar a resposta, enfim. Mas eu gostava de uma certa escola de pensamento de uns lucachianos de Alagoas. E aí, velho, com o tempo, eu vim percebendo que não tinha encaminhamento prático para transformar aquelas ideias em força material. Eu fiz, não, perfeito. Pô, ali, fulaninho, ontológico, lucachiano, li cicraninho, muito bom, verdade, correto, centralidade do trabalho, centralidade da classe operária, trabalho como categoria fundante, a importância da economia política, pô, tudo isso é verdade, beleza. Mas cadê os delineamentos prático-organizativos, táticos e estratégicos para a gente colocar esse marxismo correto como dominante? Aí eu vi uma entrevista de um desses pensadores do lucachianismo das Alagoas, que ele falava assim, durante o junho de 2013, ele falava assim, finalmente as massas acordaram, nosso trabalho agora é estudar e divulgar cada vez mais o marxismo, que as massas vão vir pra gente. Foi aí que eu rompi, inclusive, com essa galera, romper no sentido de deixar de ter como referência, né? Porque eu olhei assim, eu falei assim, oxi, ei bicho, que viagem doida é essa? As massas vão vir, as massas nem sabem que vocês existem, pô. Não, pô, isso nunca vai acontecer. Tá ligado? Essa ideia de que, não, ó, vamos aqui produzir a melhor teoria revolucionária, a mais qualificada teoria revolucionária, vamos aqui publicar um livro top em um momento, numa crise do capitalismo, em um momento de uma crise de hegemonia, as massas vão vir. Não vão. Isso é fazer um hiperisolamento da propaganda, no sentido leninista do termo.
Né? Tem até um texto do Gabriel Lando, o que é agitação e propaganda no Lavra Palavra. Coloca aí, Maxwell, na tela, por favor. Isso vai fazer um hiper-isolamento da propaganda e, às vezes, algumas pessoas concebem até um isolamento da agitação e da propaganda do movimento de massas. A agitação e propaganda, ele deve servir para defender, em âmbito nacional, em âmbito geral, a linha política de uma organização, né? Porque você não pode falar só para a classe que você pretende organizar. Então, assim, você tem que ter uma resposta para a classe média, você tem que ter uma resposta até para funcionários de melhor salário, da alta burocracia do Estado, em algumas contradições. Você tem que ter uma resposta para questões regionais, enfim, você tem que ter várias respostas. Então, você não fala só para a classe que você quer organizar ou para o conjunto de classes que você quer organizar. Você tem um pensamento nacional revolucionário, como diria Lenin, no que fazer, né? Então, mas é uma forma de você veicular a posição nacional da organização na luta de classes, é uma forma de você chamar a atenção dos setores mais avançados, dos setores mais instruídos, dos setores que já têm alguma prática organizativa para seu campo político, é uma forma também de você potencializar e divulgar o trabalho de massa, para você fortalecer o trabalho de massas, para aumentar a capacidade de recrutamento, de direção política, de organização, num constante processo de retroalimentação. Então você, por exemplo, faz um trabalho sindical e aí a partir da agitação e da propaganda você faz uma defesa das suas teses para o mundo sindical, você divulga o que é que está fazendo, o que é que está acontecendo, as vitórias que estão sendo feitas, para aí você atrair mais gente para esse trabalho sindical e assim todas as áreas. Ou seja, agitação e propaganda não pode funcionar sozinho. É claro que a agitação e propaganda tem certa autonomia relativa frente ao trabalho de massas mais imediato. Tem uma temporalidade diferente, tem algumas dinâmicas internas diferentes. Então, por exemplo, a agitação hoje, no Brasil de hoje, se faz normalmente com figuras públicas. É importante a publicidade, dar o rosto para a agitação no processo de cativar as pessoas. Muitas vezes no trabalho de massa, por exemplo, numa ocupação, o elemento de publicidade não é bem assim. No começo é importante não publicizar, espera ter um trabalho consolidado, sabe? Tem regras específicas na agitação e na propaganda. Mas veja, agitação e propaganda, ela, em última instância, tem que funcionar subordinado e para potencializar o trabalho de massas. Sempre defendi isso, viu? Quem, inclusive, diz diferente está mentindo. Sempre defendi em todos os espaços que eu milito essa concepção de agitação e propaganda, que é a concepção leninista. Se às vezes o trabalho não parece tão mediado com a luta de massas, com a organização de base, não é por vontade minha, não. Dito isso, força política real é organizar a classe. Veja, os meus amigos ciristas até hoje não entenderam que dizer que Ciro tinha um projeto político mais elaborado, mais qualificado que o Lula na eleição de 2022, o que eu acho que é verdade, é a mesma coisa que não dizer nada. Porque projeto por projeto, o projeto, por exemplo, do Guilherme Boulos em 2018 no papel era ótimo, perfeito. Isso não trouxe voto. Tá ligado? Dizer que o candidato tem um projeto melhor que o outro é dizer pouca coisa. É dizer, no máximo, que esse candidato ou essa liderança política tem no seu entorno uma capacidade de formulação teórica muito melhor e ele próprio é alguém com talvez uma maior compreensão teórica. Só que isso diz pouco sobre conquista de bases, isso diz pouco sobre a luta de massas, isso diz pouco sobre a capacidade de organização popular. Então veja, pensar a força política desde uma perspectiva da classe trabalhadora para enfrentar a burguesia é pensar a organização popular. Sabe? É organizar, agitar, sempre nessa dinâmica. Agitação e propaganda junto com o trabalho de massas. Não dá para separar as coisas, gente. Senão a gente vai cair em alguns delírios de achar que o problema a gente não superou o stalinismo, como alguns amigos trotskistas fazem, porque a gente não fez a devida crítica ao stalinismo. Faz 40 anos que o bagulho é criticado. Mas porque falta crítica. A gente não superou o petismo porque falta crítica ao PT. Sabe, tipo, não é assim.
A crítica, ela tem que ser um instrumento de disputa de corações e mentes, de batalha das ideias, mas tem que ser um instrumento de iluminação da prática política, de melhorar a prática política, de avançar na prática. Porque só com a prática da organização popular é que as ideias têm materialidade e conseguem se tornar hegemônicas. É uma lição básica, inclusive, do jovem Marx. O jovem Marx já sabia que as ideias só se tornam uma força material quando encontram as massas. Ter razão em separado das massas é tranquilo, você vira uma espécie de profeta da desgraça, né? Tipo, eu não faço isso, né, gente? Isso é coisa de, inclusive, um acadêmico branco, classe média, rico. Mas eu poderia muito bem ficar no confortável papel de daqui a 2 anos, mas assim, tá vendo? Eu avisei que essa política do novo teto de gastos, do ministro Haddad, não ia produzir os resultados esperados em termos de geração de emprego, de renda, de crescimento econômico e não sei o quê. Mas veja, dizer isso é dizer o quê, assim? Se isso não se traduzir em organização popular, se isso não se traduzir em disputa de bases, se isso não se traduzir em deslocar setores que estão na influência ali do petismo para um campo comunista. É satisfação egóica, né? Porra, falei, ó, acertei, tá ligado? Vale de nada. Então, lembre-se disso. Força política, para o marxista, é organização popular. Porque as ideias só se tornam uma força material quando encontram as massas. Para cumprir aqui o básico do nosso canal, eu vou recomendar 2 livros que ajudam muito a pensar esse tema, né? O primeiro livro, que eu já citei aqui durante o vídeo, é O Que Fazer, do Lênin. Vale muito a pena, inclusive, que é um livro que faz esse debate sobre o papel da agitação e propaganda na organização da classe trabalhadora. O segundo é o livro organizado pelo Henrik Stadler, Mao Zedong e o Método da Revolução, alguma coisa assim. Enfim, acabei de esquecer o título do livro, mas foi publicado pela Expressão Popular, organizado pelo Stadler, com textos do Mao Zedong, que está aparecendo aqui na tela. É um livro maravilhoso para pensar a organização de massas, a organização da classe trabalhadora. Tipo assim, supremo. Mao era foda. Eu gosto pra caramba de Mao, de verdade. Então, leia esses 2 livros, que eu acho que é muito importante para a gente sair desse pseudo-iluminismo de achar que na luta política vence quem tem a melhor ideia. Na verdade, não. Na luta política é fundamental ter a mais precisa e qualificada teoria, porque sem teoria revolucionária não existe prática revolucionária. Mas, em última instância, vence na luta política, desde uma perspectiva da classe trabalhadora, quem consegue organizar e dirigir a classe para uma estratégia política determinada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.